Olá, eu vim agora mostrar para vocês o nosso último livro lançado, o Aprender Mais com Boquinhas, que é um livro que foi lançado com a intenção de trabalhar a alfabetização na continuidade do processo, para os anos seguintes, segundo ano, terceiro ano e dependendo da sua turma, às vezes até o quarto ano dá para aproveitar esse livro, ok? Então, nesse livro, que foi escrito em parceria com a multiplicadora Viviane Guimarães, que tem sido uma parceira que tem entendido bastante o trabalho de Boquinhas e tem enriquecido muito esse trabalho. Então, nesse livro, você tem o livro do aluno, que é esse livro colorido, que eu vou mostrar já já, e você tem uma apostila que é do professor, tá? Onde tem todas as explicações de cada exercício. Você pode aprofundar mais, inclusive cada exercício tem sugestões aqui que você pode ver, tá? No livro do aluno, é um livro bastante grosso, é espiral, né? Onde você vai estar trabalhando toda a continuidade do processo, como eu disse, de alfabetização. E como você já pode observar, né, nós estamos dando toda uma ênfase ao letramento. Então, daqui para frente, todos os livros de Boquinhas contemplarão o letramento, não mais só a alfabetização. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós vamos trabalhar o processo de codificação, decodificação, para a criança aprender a ler, aprender a escrever, mas também tudo isso inserido dentro de uma questão mais ampla, mais funcional da língua, isto é, o uso dessa leitura escrita. Então nós vamos abordar o letramento já nesse volume, assim como abordamos no livro EJA, e daqui a pouquinho já vai ter lançado também o livro o Alfabetização. Bom, mas vamos lá. Você vai observar aqui nesse livro, tá, que também é retomado as vogais desde o processo inicial, tá? Por quê? Porque eu vou estar provavelmente tendo na minha sala de aula crianças do segundo ano que ainda não sabem ler. Então, eu vou estar iniciando, tá? Mesmo para aquelas crianças que não sabem ler, o livro é bem útil. Então, ó, apresentei as vogais, então eu vou estar fazendo exercícios de vogais, né? Olha lá. Então, esse exercício, por exemplo, aqui, eu estou pegando, né, os nomes das crianças. Então, eu coloco lá, nos seus nomes, quantas vogais tem e quais são elas? Então, sei lá, vou falar o meu nome, eu me chamo Renata. Então, vamos lá, eu tenho Re, eu tenho a boca do E, pintei uma bolinha lá, Rená, a boca do A, pintei uma aqui, Renata, outro, pintei duas. Tá? Se você se chama, sei lá, Aline, A-li-ne, e assim por diante. Mas logo em seguida você já vai ter, por exemplo, né, uma música, no caso aqui a música é Gente Tem Sobrenome, ok? Que é do Toquinho, é onde você vai ver, cantar essa música com os seus alunos, ok? E aí você vai depois fazer um exercício com isso daí. Então eu vou completar as vogais dessas palavras, mas eu também vou destacar se essas palavras estão na música que a gente cantou do Toquinho. Então a música fala de patins, fala de jardins, fala de rosa, e aí você vai fazer uma associação com aquilo que foi discutido. Como eu disse, o letramento, essa primeira unidade, tá? Nós vamos mostrar e vamos discutir a questão, vamos ver se eu acho aqui, tá? A unidade 1 é sobre a minha identidade. Então, nós vamos discutir com a criança, tá? Da onde que ela veio, quem é ela. Então, nós vamos estar pegando toda essa parte que vai estar mostrando a identidade dessa criança. Então, nós vamos mostrar o que é um RG, o que é uma carteira estudantil, o que é uma certidão de nascimento e assim por diante. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar. No início desse livro tem o que a gente considera de uma sondagem. Tá? A gente parte de uma avaliação que é feita com a criança, uma sugestão, claro, de avaliação, onde você vai ver em que nível que está essa criança. Então, eu
tenho lá uma sondagem. Você vai ver lá uma sondagem, onde eu vou ver se essa criança tem consciência de palavras, se ela tem consciência de rimas, ok? Se ela já consegue escrever alguma coisa, né? Em que nível que essa criança está, para eu poder elaborar o meu planejamento de aula. Tá? Então eu vou estar vendo se ela consegue, por exemplo, organizar palavras numa frase, certo? Se ela consegue, ó, separar palavras que estão aglutinadas numa frase. E daí por diante. Então é uma sondagem que é feita, que pega também uma parte visual. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho transposição de elementos. Olha lá. Ela tem que pegar esses elementos que estão aqui e passar para a tabela de baixo. Tem que copiar, preservando os espaços em branco. Se ela tem noção de espaço, é isso que nós estamos vendo. Se ela consegue, ó, fazer alguma associação articulatória. Então, aqui, ó, eu tenho um ma, a sílaba ma. Eu tenho que procurar qual dessas bocas estaria falando ma. Eu tenho que olhar na minha. Ma. Olha lá, essa aqui, ó, fechou e depois abriu. Ma. E a criança vai ligar. Mesmo a criança que não conhece boquinhas, ela vai ser trabalhada com esse livro. Isso não é específico para a criança que só conhece boquinhas. E aí ele vai por diante, né? Como eu disse, né? Ele começa com as vogais, depois eu vou trabalhar com encontros vocálicos, já na unidade 2 eu tenho a minha escola sendo trabalhada. Então eu vou discutir todo aonde que essa escola pertence, qual é o bairro, né? Vai ser dado bastante ênfase nesse livro à produção de texto, né? Então deixa eu ver se eu acho alguma coisa de produção de texto. Mas assim, uma coisa que é importante, nesse livro a gente vai mostrar bem todas as questões envolvidas com a gramática que pertence ao segundo ano. Então eu vou mexer com substantivos, com adjetivos, com verbos, eu vou mexer com artigos. Então vai sendo dada continuidade, não só a alfabetização, com a grade curricular envolvida. Então é isso que a gente precisa entender, né? Que é um livro que aborda todas as questões que são necessárias aí para um segundo e terceiro ano. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de mapa de ideias aqui. O mapa de ideias é uma das propostas que a gente tem para o segundo ano. Então você tem também, ó, uma sequência de historinhas, onde a criança vai ver onde começa essa historinha, os meninos pescando, aí um deles pega um peixe, aí o outro pega uma bota, e assim por diante. E aí eu vou elaborar uma história a partir dos verbos, com as frases geratrizes, que é a proposta de Boquinhas do mapa de ideias, para que ela possa compreender o processo de continuidade. De esticando essas frases geratrizes que ela vai construir o texto, né? Aqui, ó, você tá vendo, eu estou retomando a hipótese alfabética, olha lá, ó. Eu tenho isso daqui, a boquinha da letra, vamos fazer para você descobrir, ó. Junto com essa daqui deu o que, ó? Vá. Então eu tenho a sílaba vá, vé, vi, vó, vu. Não por decoreba, mas para compreender o processo alfabético. Eu tenho numa sílaba envolvida duas bocas, dois sons. E, portanto, eu vou escrever duas letras. Então, esta é a proposta de Boquinhas, onde a criança compreende a hipótese alfabética pela associação do som com a boca que produz esse som. E aí ela transfere isso para as letras que ela vai escrever. Bom, eu tenho certeza que tem muitos jogos aqui, né? Tem bastante brincadeiras para a criança fazer, tem maquetes, tem histórias em quadrinho, né?
tem toda uma questão aí envolvida com a própria literatura infantil, né? Tem muitos autores, tem Monteiro Lobato, tem Ruth Rocha, né? Tem várias letras de música e onde são discutidos também valores. Então a gente vai discutir sobre a questão do respeito ao próximo, a cidadania, todas essas questões envolvendo o não discriminar crianças, né? Você respeitar o ser humano. Vamos falar de animais, vamos falar de alimentação, de higiene do corpo. Bom, é um livro bastante amplo, eu espero que você goste. Tá? A gente fez com muito carinho e para que a gente dê continuidade, né? O que eu mais escuto é o professor falar, bom, eu já usei os seus livros para o primeiro ano, usei também na educação infantil, e agora, né? O que vem depois? Então, já tenho que fazer depois. Eu espero que você goste, ok? Tem lá no nosso site, né? Você tem acesso a ele para poder conhecer, ok? Muito obrigada!